Olá, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma live Jubileu de Prata Negracim. Olha que máximo. Eu tava com saudade de vocês. Eu sou Jennifer Ferreira, estou coordenadora da Negracim. Entidade essa que faz 25 anos, fizemos 25 anos, né? Neste ano 2020, que tem sido um grande marco. E para comemorar e dar início a uma nova Negracim, nós estamos com este ciclo de lives. E eu queria muito agradecer a todos que estiveram com a gente na live anterior. É importantíssimo debater, é muito importante dialogar, é muito importante estar com vocês. Levar a Negracim em espaços onde nós muitas vezes não conseguimos, nossas pernas não alcançam, mas a tecnologia vem com essa força e nos teletransporta a lugares onde nós não podemos. O empoderamento, a politização, a conscientização do nosso povo preto para todo mundo é uma vitória. É todo de uma vitória poder debater este tema, empoderar nosso povo, né? Empoderar o nosso povo, buscando alfabetizá-los referente à questão racial. Isso é muito importante. A Negracim, 25 anos de história. Começou lá atrás, quando um grupo de mulheres se reuniu e falou assim, não, peraí, a gente tem que lutar pelo empoderamento da mulher negra na sociedade. E a nossa missão vem ultrapassando limites da realidade, buscando não só o empoderamento do povo preto, mas também buscando empoderar toda uma população, conscientizar toda uma população. Vidas negras importam, sim, vidas importam. Só quem mais sofre, como nós temos visto, né, N movimentações referente ao que aconteceu no Carrefour de Porto Alegre, mais um irmão morreu, mais um irmão sofreu as consequências da cor da sua pele. Então, vidas negras importam. A missão da Negracim é conscientizar e valorizar a mulher negra na sociedade, desmistificando as desigualdades de raça, gênero e classe social, elevando sua autoestima, empoderando-a para que possa atuar efetivamente na transformação social. Transformar a nossa sociedade, essa é a nossa missão. Transformar esse mundo hipócrita, racista, machista, triste, e um mundo igual para todos. Essa é a nossa missão. Então, vamos começar a nossa live? Gente, está muito especial hoje, gente. A gente tá, olha, Negracim, muito me orgulha estar coordenador dessa entidade, qual eu amo tanto, a qual me formou a mulher que eu sou hoje. E hoje a gente vem com esse debate maravilhoso, com essas pessoas incríveis, também incríveis, que de uma forma ou de outra lutam e batalham para transformar a nação. E é através de exemplos como esse que a gente pode ir cada vez mais à frente. Então, nosso tema é Mapa da Presença Negra em Santo André. Show de bola, né? Vamos conhecer quem vai estar com a gente hoje? Hoje nós temos Edneia Gonçalves, já vou falar um pouquinho dela, e temos aqui também o grandiosíssimo Lucas Gonçalves também. Muito boa noite aos dois, muito obrigada por terem aceito o nosso convite, muito obrigada por transmitir o conhecimento de vocês e nos empoderar um pouquinho mais com a história de vocês. Boa noite, meninos. Meninos e menina, né? Boa noite. Muito boa noite. Então tá bom. Bora lá, vou falar um cadinho só, não vou falar muito não. Aí vocês se apresentam mais pra gente daqui a pouco. Eu vou falar um pouquinho da Edneia, começar sem primeiras damas, né? Começar com a Edneia. Edneia é socióloga e educadora. Desde 2004, coordena projetos de cooperação técnica internacional na área da educação, em diferentes países do continente africano. Atua como formadora de gestores e professores em organismos internacionais e rede pública e privada, em diferentes estados brasileiros. É autora de artigos na área da educação e relações raciais, direitos humanos e equidade. Atualmente, é coordenadora executiva adjunta da ONG Ação Educativa. E eu ainda falei nos bastidores aqui, isso daqui não é nem um terço do que essa mulher é, né? Não deve ser nem um terço. Que isso?
Apresentando o Lucas também. Lucas é diretor de arte na empresa Nigra Crânio. Ele é produção 3D, Nigra Crânio, produção 3D, ilustrador, designer gráfico, designer de interiores e de produtos, programador e tatuador, que também só deve ser um quarto do que tu é, né? Mas amém, a gente já vai conhecer um pouquinho mais vocês. A Neia, Edneia, a gente chama de Neia carinhosamente, ela fez um resgate histórico das lideranças do movimento negro aqui de Santo André. E eu queria saber de você, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso, conta como é que foi, como é que tá, o que você aprendeu? Mostra pra gente um pouquinho do seu trabalho. Olha, a gente fez muita coisa em muito tempo. A minha família é de Santo André, né? Meus parentes, eu tenho irmã, tenho cunhada, tenho o Lucas, que é meu sobrinho, residem em Santo André, muitos nasceram lá. E meu irmão, ele foi um grande ativista do movimento negro e atuou muito em Santo André com o jornal que era o ABC Capoeira. Então, em casa, a gente sempre discutiu, a gente sempre se interessou em saber como a gente podia atuar na resistência negra, e fazendo isso a gente acabou construindo carreiras múltiplas, né? E há uns anos atrás eu trabalhei em Santo André com um projeto que uma das ações tinha o objetivo de levantar um pouco da história do movimento negro aqui no município. Aí no município, né? Porque eu estou em São Paulo. E nós fizemos um levantamento, assim, pensando que estava fazendo uma coisa muito simples, né? Mas começou a aparecer tantas referências, que a gente conseguiu reunir um número bom de personagens, de espaços, de organizações do movimento negro, e isso ficou na minha memória desde 2006. Agora apareceu uma oportunidade, eu e o Lucas desenvolvemos um projeto que era um projeto bem extenso, né? E apresentamos para o Sesc Santo André. Esse projeto ele tinha como primeira etapa a construção de um mapa colaborativo justamente da presença negra no município de Santo André. E nós optamos por fazer um trabalho realmente colaborativo. Nós pensamos que, para fazer sentido esse mapeamento dessa história, as pessoas tinham que estar envolvidas. Então, montamos um curso que durou 8 semanas, e durante essas 8 semanas passou pelo curso mais de 40 pessoas, e pessoas, a maioria, residentes em Santo André, muitas pessoas nascidas, famílias que estavam em Santo André há muitos anos também, e com a colaboração dessas pessoas, nós construímos um mapa colaborativo, que é um mapa que vai ficar disponível para ele continuar crescendo, para que as pessoas, os moradores e a população negra de Santo André se aproprie desse mapa e registre aí as suas histórias também, a história de luta, a história dos grupos. Então a gente começa a olhar o mapa, depois eu vou falar um pouco da história do curso, o que a gente discutiu nesse curso, né? E em seguida o Lucas ele vai fazer uma apresentação do mapa, para vocês verem o mapa, para vocês verem a riqueza que foi esse trabalho, que só me deu felicidade, né? Nós conhecemos pessoas maravilhosas, um grupo extremamente participante, um grupo de pessoas muito disponível e, sobretudo, um grupo que estava muito afim de registrar a presença negra em Santo André. Então, esse mapa é um mapa que a nossa ideia é que ele, a partir do momento que ele que as pessoas conhecerem, as pessoas comecem também a acrescentar outras referências para que a gente comece a mostrar realmente o tamanho dessa presença dessa população no município. Foi isso que nós fizemos. Que show, que show. Então, vamos, a gente, sem mais delongas, vamos conhecer esse projeto, vamos conhecer. Mostra pra gente como é que tá, quão grande é isso. E eu já falo de antemão
eu não participei do curso, mas eu sei que é fantástico esse resgate, é fantástico essa captação, porque de pouquinho em Legal. pouquinho a gente faz muito. E esse Isso. muito está aglomerado nesse mapa, que eu tenho muito orgulho de saber que existem pessoas que resgatam e valorizam o nosso cadinho, que de cadinho em cadinho a gente vai longe. E estamos aqui hoje graças a pessoas que também lutaram lá atrás e vem lutando, e é no bairro aqui, na favela ali, na comunidade lá, na invasão aqui, e a gente vai crescendo. E o nosso povo negro vai se Perfeito. empoderando. Então, mostra pra gente, vai, Neia. Tá bom. Eu já estou vendo que tem aqui a Raquel, a Márcia Raquel, foi uma das pessoas que fez o curso conosco. Um beijo, querida. Ela foi uma aluna extremamente participante, deu aula para nós. Aprendemos muito com ela. Eu vou pedir para o Zeca colocar a apresentação. E eu não vou fazer uma apresentação longa. A minha apresentação ela tem sentido de contar um pouco dessa trajetória dessas 8 semanas, né, que foi de setembro até o final de outubro. E é um pouco da história também das pessoas que fizeram o curso conosco. Eu nunca tinha passado por uma experiência tão interativa, né? Nós construímos literalmente juntos o mapa, né? Eu acho que é importante dizer que o objetivo desse mapa ele tinha duas dimensões muito importantes para nós, né? Primeiro é reconhecer a resistência e a existência da população preta em Santo André, construindo o desenvolvimento do município. Então, é muito importante visibilizar o papel dessa população, tanto no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento cultural, religioso, era muito importante isso. A outra dimensão é que isso também estava articulado a um objetivo muito grande de mostrar Santo André como um território preto. Quando a gente olha Santo André de longe, né, a gente fala, é a indústria, é esse espaço que parece que não tem essa presença preta, essa cultura preta muito no cotidiano, e o que a gente queria mostrar é assim, desde sempre os pretos estiveram em Santo André e desde sempre fizeram uma diferença muito grande para que esse município pudesse se desenvolver. Nós começamos no dia 12 de setembro, terminamos agora no dia 31/10. Cada um dos encontros mais intenso que o outro. Nós tivemos no primeiro dia, no primeiro encontro, nós propomos uma linha do tempo. Eu trouxe para o grupo um levantamento que já tinha acontecido, que era um levantamento de referências, e nós trouxemos um convidado, que é do Abílio Ferreira. O Abílio é um jornalista que há muito tempo trabalha com cartografia negra, e o Abílio é uma das pessoas que está à frente do Memorial dos Aflitos, em São Paulo, que é um espaço que agora oficialmente está sendo construído ali na região da Liberdade, e é um marco para a população negra, para a história da população negra em São Paulo. E o Abílio, ele faz há muito tempo trabalho de cartografias, ele é aquele cara que sai andando pela cidade de São Paulo com o megafone na mão, contando aonde a população negra passou. Então, ele esteve no primeiro encontro. No segundo encontro, nós discutimos resistência negra em Santo André. Nós contamos um pouco do que foi essa história da resistência negra, né? E aí nós tivemos 3 convidados. A PP, que foi falar do Negracim. Então, Pepe estava lá, foi maravilhosa, contou a história do Negracim para todo mundo que estava lá. Nós tivemos também o Davidson, que contou muito dessa história, tanto da formação dele, da formação ativista dele, né? Como ele também falou sobre o hip hop em Santo André, que teve, a partir do final dos anos 80, um papel muito importante no ativismo preto, né? E trouxemos a Ana Lúcia Silva Souza, que é professora da UFBA
e tem um trabalho maravilhoso no campo da linguagem. Ela é uma pesquisadora do movimento negro e é uma pesquisadora que trabalha com juventudes, trabalha com letramento de resistência, e ela veio trabalhar com a gente. No terceiro encontro, gente, foi um dos encontros mais fortes, eu acho, que para a gente, porque foi num crescendo, conforme você vai conhecendo as pessoas, a participação vai ficando mais intensa, né? Mas essa primeira versão do mapa colaborativo foi o momento em que nós discutimos com muita profundidade o que é esses valores civilizatórios pretos, né? No quarto encontro, nós trabalhamos arte negra nos trilhos. Nós trouxemos como convidado o Edson Ike. Nós trabalhamos a arte e as representações do negro na história, nas artes plásticas. No quinto encontro, nós trabalhamos a presença haitiana em Santo André. Nós trouxemos o Genson Marius, que é da Rádio Jovens Haitianos Progressistas. Ele dialogou com a gente, contou um pouco dessa presença, falou um pouco da cultura, falou um pouco da história do Haiti, foi muito interessante. No sexto encontro, nós tivemos também, do Negraci, a dona Sônia, né? Sônia Raimundo, Macota Sônia. Sônia falou maravilhosamente sobre o chão sagrado, sobre a religiosidade negra em Santo André. No sétimo encontro, nós trabalhamos com a segunda versão do mapa. O Lucas fez uma apresentação maravilhosa sobre racismo e tecnologias. E no oitavo encontro, que foi o fechamento, nós fizemos uma apresentação do mapa e dos aprendizados que nós tivemos nesse processo. O Abílio retornou para fazer essa ponte entre o primeiro encontro que ele esteve presente e o último encontro, foi muito legal. Pode passar. Eu vou rapidamente falar sobre cada um dos dias e o que foi mais importante que a gente tirou de cada um dos encontros, né? Eu acho muito importante dizer que quando a gente se propôs a fazer esse trabalho, nós pesquisamos o que já havia de construção. A gente não começa do nada, nós não inventamos o movimento negro em Santo André, a gente não inventou o registro dessa presença. Então, nós trabalhamos a partir do que já tem. Então, tinha muitas referências, mas esse livro, que é Memória e História de Negros e Negras na Cidade de Santo André, ele foi essencial para nós entendermos as memórias das pessoas, para a gente pensar nas memórias familiares. Nós tínhamos uma dinâmica de trabalho que sempre a gente começava com uma memória de uma pessoa do grupo. E aí foi muito bonito, porque assim, enquanto a gente falava dessa publicação, aparecia a pessoa, olha, é a minha mãe, meu avô que estava ali. As pessoas conheciam esses personagens, essas famílias, e esse livro, que foi organizado pela Maraísa, é muito importante. Ele é muito importante. Eu acho que todos os moradores de Santo André precisam conhecer esse livro. Na segunda foto, está aqui uma das imagens que a PP utilizou na apresentação dela, com as fundadoras, né, do Negracim. E aí nós vimos o tamanho e da importância do Negracim ao longo da história, não só do feminismo negro, não só da resistência das mulheres negras, mas para a população preta de Santo André e do Brasil, porque o Negracim é muito conhecido, não é fácil você estar 25 anos nessa toada, não é fácil não, fazer esse tipo de ativismo no território, discutindo para fora, é muito difícil. Então, foi muito importante a APP apresentar como uma referência do município de Santo André, o Negracim. Pode passar. No terceiro encontro, vocês estão vendo esse quadro? Esse quadro são os valores civilizatórios afro-brasileiros. Isso foi uma experiência maravilhosa que uma pesquisadora chamada Azoilde Trindade desenvolveu para trabalhar educação antirracista na infância. E o que ela propunha? Ela propunha que existem valores
importantíssimos para a identidade brasileira, que é o que nos faz, que nos humaniza enquanto brasileiros, e que permeia a nossa identidade cultural, que é essencialmente afro-brasileiro. E aí ela começa a falar de religiosidade, corporeidade, ela fala de ancestralidade, ela fala de axé, que é a força. Esses valores civilizatórios, eles são importantes a gente identificar para que a gente possa contrapor isso àquela imagem do preto que é indolente, o vagabundo. Não, nós somos isso aqui, esses são os nossos valores. E nós trabalhamos esses valores civilizatórios identificando ele na nossa casa, na nossa rua e nas rodas que a gente participa. Então, a gente via isso na capoeira, a gente via isso nas religiões de matriz africana, nós víamos isso na mãe que trança o cabelo da filha, nós vimos isso na nossa vida. Então, nós reconhecemos esses valores no nosso cotidiano, na nossa formação, nas nossas famílias. O quarto encontro, que foi o encontro que nós trabalhamos, essa questão seríssima da representação do negro, do corpo do negro, da história do negro ao longo da história. Essa imagem que vocês estão vendo é uma obra da Rosana Paulino, é uma das artistas que eu mais gosto, porque ela tem uma forma dura e poética de falar da nossa história que se contrapõe muito às imagens que a gente normalmente vê representadas na mídia, pelos negacionistas que dizem que não existe racismo, né? Essa imagem, por exemplo, que é uma das que nós trabalhamos, é o corpo de uma mulher africana, e ela corta essa foto no meio, que você vê que parece que a costura não fecha, né? Então, é essa mulher cindida, que é o processo, cindida pelo processo de escravização, cindida porque uma parte da história fica num lugar, a outra história vem para o outro. Então, é essa mulher cindida pelo processo de escravização, mas ela está parada como se ela fosse um objeto de estudo, né? E aí ela coloca um coração nessa mulher e existe uma linha vermelha, que você olha de longe, mostra que tem vida, que tem sangue. Então, ela humaniza essa mulher. E isso é uma coisa muito importante a gente pensar. A Rosana Paulino foi uma das artistas que nós estudamos, mas nós comparamos a imagem do Rugendas, que mostra esse negro feliz, colorido, maravilhoso, como se não houvesse sofrimento durante o processo de escravização. Do outro lado, a gente contrapõe com Rosana Paulino, nós falamos de Mestre Didi, nós falamos de vários artistas, e foi um dos encontros que eu acho que a gente conseguiu reunir um material muito importante de pesquisa da representação do negro ao longo da história. Pode passar. No quinto encontro foi o Haiti. Gente, a gente descobriu um monte de coisa sobre o Haiti. Uma das coisas que eu achei mais interessante foi o seguinte: o Genson Mares falou, se você for lá em Utinga e você entrevistar uma família, se você voltar 1 mês e meio, 2 meses depois, é capaz de você não achar essa família, porque os haitianos passam pelo Brasil. Eles passam, eles vão para a Europa, Eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, eu não via o Brasil como parte da rota. Eu via o Brasil como finalização. A gente tem essa ideia, eu acho que muito baseada na nossa formação, que é muito enraizado, né? A gente viaja pouco, a gente se desloca pouco. Os haitianos viajam muito e eles passam pelo Brasil. E isso foi uma das informações que ele trouxe para a gente. Então, foi um encontro que foi importante para a gente pensar o que é essa presença haitiana em Santo André. Eles têm um programa, é um podcast que há pouco tempo eu falei com ele, pedi para ele mandar para a gente o link assim que o podcast deles for lançado, mas eles têm uma rádio que é Jovens Haitianos Progressistas, da JHP. A primeira sede da JHP era em Utinga, e agora eles estão fazendo um trabalho
Haiti, então Porto Príncipe, Santo André, São Paulo, eles estão por aí. Por aí. E isso, para mim, foi uma surpresa e tanto. O sexto encontro foi o encontro que a gente teve a Sônia Raimundo. Foi maravilhoso esse encontro, porque a gente contou um pouco da história das religiões de matriz africana, que estão representadas em Santo André, muito bem representadas. Nós podemos falar da Festa das Águas, nós podemos falar do Candomblé, da Umbanda, como esses grupos têm resistido ao longo da história, principalmente no momento em que a intolerância religiosa está bombando no nosso país. Então, trabalhar a resistência também no viés da preservação, também no viés da valorização da cosmovisão africana e afro-brasileira é importante, e isso aconteceu nesse encontro. Foi um encontro muito bonito. A Kel, que está aí assistindo, foi ela que falou sua memória diretamente da sua casa, diretamente do seu terreiro. Foi muito bonito a gente ver o quanto falar da resistência das religiões de matriz africana importa nesse momento, e é importante a gente trabalhar isso como lição de casa. Pode passar. Pode passar, Zeca. Vamos ver. Os últimos encontros foram Território de Lucas Gonçalves. Foi muito, muito interessante, porque o Lucas trabalhou no sétimo encontro uma dimensão do racismo que eu não tinha informação, que é a questão tecnológica, tecnologia, algoritmos, que eu nunca tinha entendido, consegui finalmente entender o que é algoritmo, como é que a tecnologia também tem por trás pessoas. Uma das coisas que o Lucas falou que eu guardei muito é assim, quando a gente fala do universo digital, quando a gente fala do universo tecnológico, por trás sempre tem humanos. E, normalmente, homens brancos. E o trabalho que eles desenvolvem espelha isso. Então, a forma como nós trabalhamos as pesquisas, o que você coloca e como a máquina te lê, tem muito do racismo e da percepção de quem o programa, de quem desenvolve isso. Então, essa discussão do racismo e a tecnologia, eu acho que é uma das discussões mais importantes quando a gente fala em enfrentamento ao racismo hoje. Então, nós discutimos isso no sétimo encontro, e vocês têm que pensar que enquanto nós fazemos esses encontros, o grupo vai trazendo memórias familiares, mandavam para a gente fotos da família, relatos das histórias. Nós tivemos no grupo a Alcideia, maravilhosa, escritora, Ermelinda, foi a primeira assistente social negra do Ródia, estava lá no nosso grupo, a Ana, supervisora educacional, as pessoas, a Eli, com uma informação maravilhosa sobre a cultura negra hoje em Santo André. A Eli é uma enciclopédia. Essas pessoas que estavam no curso, elas foram mandando material, e esses materiais a gente foi mandando para o Lucas, e o Lucas construindo esse mapa. O último encontro foi um encontro que a gente teve dois momentos. Um primeiro momento da gente resgatar os aprendizados do curso. O que a gente aprendeu? Que tipo de aprendizado a gente leva de um encontro de 2 meses? Porque você conseguir fazer 8 encontros, dia de sábado, à tarde, é um negócio muito difícil, porque se é um encontro presencial, tudo bem, mas, gente, no encontro virtual, vocês que estão fazendo o ciclo, vocês sabem como é difícil. Isso precisa ver, você tem que ver as rotinas, mexer na rotina. E o povo estava lá. A gente abria os trabalhos, todo mundo lá. Por isso que eu acho que o último tema que nós trabalhamos foi o Lucas trabalhando o afrofuturismo, e costurou. Eu falo que foi
o encontro, esse último encontro, o encontro do Sankofa mesmo, né? Essa imagem de você olhar para trás, você olhar para a ancestralidade, mas com a semente do futuro no bico, pensando que essa ancestralidade, ela continua dialogando com o futuro, que o presente ele está totalmente impregnado do que a gente pode continuar fazendo e do que a gente já fez pelos que vieram antes de nós. Então foi um encontro maravilhoso e as pessoas que contribuíram com o mapa, eu vou sempre agradecer a todas as pessoas que estiveram no curso. O mapa, a gente depois, o Lucas vai fazer a apresentação para vocês agora, mas é importante vocês saberem que a ideia, desde o princípio, tanto nossa quanto do SESC, é a ideia de que esse é um espaço público, é um espaço em que as organizações do movimento negro vão poder registrar sua presença ali naquele mapa que você vai entrar num clique. Isso aqui é tecnologia, né? Esse eu acho que é o grande aprendizado do nosso trabalho. Eu vou deixar o Lucas entrar agora para mostrar para vocês e falar um pouco do mapa, e a gente vai, com certeza, vocês vão ouvir falar muito desse mapa porque vocês vão usá-lo. Essa é a ideia. A ideia é ver todo mundo se achando lá no mapa. Opa, minha organização não está aqui, vamos colocar, então vamos fazer isso, tá bom? Eu vou deixar o Lucas falar, depois a gente faz as perguntas. Pode ser? Bom. Vocês que mandam. Bora lá, Lucas. Bom, boa noite, né, para todos, todas. Quem não me conhece ainda, eu vi que tem algumas pessoas conhecidas aqui assistindo. Para quem não me conhece, sou o Lucas Gonçalves, eu tenho 32 anos, sou designer gráfico, basicamente, e eu trabalho já há bastante tempo nessa área, né, e atualmente eu trabalho por conta própria, né, e isso tem feito com que eu tenha me dedicado mais interesses pessoais mesmo nos projetos, que, no caso, acaba sendo justamente o caso desse mapa que eu construí junto com a Edneia, junto com dezenas de outras pessoas, né? Mas antes de mostrar propriamente o mapa para vocês, explicar um pouquinho sobre ele, né? Já adianto que é bem simples mesmo, a utilização, a navegação dele é bem tranquila. Eu queria discutir um pouquinho sobre algumas coisas que estiveram bastante presentes, assim, principalmente nos últimos encontros, que é até um pouco disso que a Edneia começou a falar. Ao longo desses 2 meses, discutindo ali quais eram as histórias e quais eram os desafios do povo negro aqui na cidade, a gente foi percebendo que das pessoas que estavam participando do curso, a grande maior parte eram mulheres, né? E isso desde do primeiro dia do curso. E esses encontros eles foram realizados sempre aos sábados, que nem a Edneia disse. E inicialmente a gente até ficou um pouco preocupado se as pessoas iam conseguir acompanhar mesmo, iam conseguir comparecer a todos os encontros, porque a gente sabe que, ainda mais num momento de pandemia que nem esse, é um pouco difícil de controlar o tempo ali, né? A disponibilidade fica um pouco restrita, ainda mais se tratando dos nossos, que raramente você vai ter o seu fim de semana livre ali para descansar. Você vai ter que fazer algum bico, você vai ter que cuidar de alguma coisa na sua casa, da família, vai ter que estudar, e o resultado acabou sendo meio que o contrário, né? A gente teve um grupo que participou efetivamente muito em todos os dias do curso, que contribuiu muito com os depoimentos e com as atividades que a Edneia fazia, realizava algumas dinâmicas ali, né, ao longo desses 2 meses, e a gente tinha poucas vagas, né, inicialmente ali, então a gente realmente não esperava que as pessoas
fossem se manter durante esse período todo, mas para nossa felicidade acabou acontecendo. E o que a gente percebeu é que muitas vezes a pessoa, no sábado à tarde ali, ela estava assistindo as aulas dentro do ônibus, estava assistindo dentro do terreiro, estava assistindo com a família toda ali e tal. E isso é bastante interessante mesmo, ver que mesmo... Tem um cachorro aqui, mas é bastante interessante saber que mesmo com tantas dificuldades, as pessoas se mantiveram firmes ali. Então, quer dizer que realmente aquilo estava auxiliando as pessoas de alguma forma, né? Estava sendo interessante para elas de alguma forma. E para construir esse mapa, né, e para construir o curso mesmo, a gente precisou fazer uma série de pesquisas, principalmente a Edneia, e uma das pesquisas que a gente fez já com o curso em andamento era em relação às mulheres negras dentro da área de tecnologia. E isso é muito difícil você conseguir esses dados, conseguir dados concretos mesmo, né? E a não ser que sejam de institutos que sejam especializados na cultura negra. E a gente percebeu também nessas pesquisas que praticamente não tem mulheres negras trabalhando dentro da área de tecnologia, né? Em empresas de tecnologia você tem mulheres negras lá, mas elas têm algum trabalho de base, a faxineira, muitas vezes um funcionário terceirizado que não trabalha necessariamente com tecnologia. E assim como a Edneia falou, sempre por trás de uma máquina, sempre por trás de um algoritmo, por trás de um programa, um software, um aplicativo, alguma coisa, tem um ser humano, tem uma pessoa que programou aquilo, tem uma pessoa por trás de toda a estrutura para que aquele programa, aquele aplicativo funcione. E não tem como as opiniões dessa pessoa não serem expressadas, vamos dizer assim, nesses algoritmos, nesses programas, né, nesses aplicativos. Então, se você tem uma área de trabalho que a maioria dos responsáveis pela criação dos conteúdos, pela criação dessas tecnologias é homem e é branco, é muito difícil que exista realmente algum tipo de interesse em levantar dados realmente sobre mulheres negras, porque essas pessoas nem veem as mulheres negras dentro do próprio ambiente de trabalho. Só que nesse projeto, lembrando, dentro de um período de pandemia, o que a gente viu foram várias mulheres pretas usando a tecnologia da forma que elas conseguiam ali, superando uma quantidade enorme de dificuldades, superando outras atribuições que essas pessoas teriam, para assistir às aulas, para entender o funcionamento desse mapeamento, entender a importância dele e ouvir as histórias que são sobre elas também, sobre a família delas, sobre conhecidos delas, participar das atividades que estavam sendo promovidas ali. E isso durante 2 meses inteiros. Foi algo bastante incrível, justamente por causa dessa adversidade toda, né? Então, o que eu consigo perceber depois desse período todo é que essa escassez de mulheres trabalhando dentro da área de tecnologia, no Brasil a gente tem, se eu não me engano, no máximo 5% de mulheres trabalhando dentro dessa área que tem algum cargo que não seja algum cargo de base, assim, trabalhando efetivamente mesmo com os meios tecnológicos. Mas essa escassez de mulheres está fazendo com que naturalmente acabe surgindo uma espécie de um contra-ataque, vamos dizer assim. Então, essas mulheres elas não estão enxergando na tecnologia as suas próprias narrativas, elas não estão enxergando as suas histórias. Elas estão utilizando as tecnologias que elas não estão criando e elas estão percebendo que não existe a imagem delas ali, né? Então, o que cabe a nós nesse momento é encontrar quem são essas mulheres,
entender quais são as necessidades que elas possuem e saber o que elas querem ver dentro desse universo tecnológico, né? E aí, nesse ponto, eu acho que realmente o mapa, ele pode contribuir muito, ele pode ser muito útil, não só no momento atual, mas, assim como a Edneia falou, posteriormente, já que ele é algo que vai ser usado pela população, é algo feito para a população negra e vai ser utilizado pela população negra. E eu sempre morei aqui em Santo André mesmo, né? Morei em acho que uns 3 bairros, sempre próximos, assim, mas nos últimos anos eu passei um tempo morando na Zona Norte de São Paulo. E lá eu vi que existem alguns coletivos de mulheres pretas que elas fazem manutenção de computadores, que elas criam conteúdo para redes, ensinam tecnologia para mulheres pretas ou mulheres periféricas, né? E sempre isso vem acompanhado com uma dose de conscientização da importância do papel dessas pessoas na sociedade, né? Uma importância que obviamente não é pequena, já que a gente está falando da enorme base realmente da sociedade brasileira. Então, é essencial mesmo que as narrativas das mulheres negras, do povo negro em geral, mas sobretudo das mulheres negras, elas sejam incorporadas dentro desse ambiente tecnológico. É necessário que essas histórias elas estejam presentes lá. Nesse ponto, a gente realmente pode pensar que pode parecer até que a gente está em desvantagem, mas já existem alguns dos nossos que estão trabalhando com isso. Então, a gente precisa encontrar essas pessoas e, de alguma forma, organizar isso para que a gente possa fazer esse contra-ataque ser efetivo, realmente, né? Para que ele possa retornar, os frutos disso possam retornar para a população. E se lá em São Paulo tem esses coletivos, eu tenho certeza que aqui no ABC também tem. Claro que eu estou falando bastante sobre tecnologia, sobre coletivos de tecnologia, só que logo ali nessas primeiras semanas ali de vida desse mapa, a gente recebeu uma quantidade enorme de colaborações com locais, com instituições que fazem diversas atividades voltadas para o povo preto, das mais diversas áreas, de comércios também, e essas instituições elas podem ajudar, elas ajudam já muito na visibilidade das pessoas negras, dos coletivos que promovem de alguma forma a cultura, que combatem o racismo, que fortalecem nossas causas no geral. Por isso que é tão importante que esse mapa ele seja construído de uma forma coletiva, para que nós possamos contar as nossas próprias histórias e pela nossa própria perspectiva. Então, é bastante interessante entender isso, que não é apenas um ambiente onde você vai pesquisar onde estão as instituições, é isso também. Mas só que ali tem bastante da história realmente das pessoas e dos coletivos, das instituições e da própria cidade, que isso foi algo que ficou bastante claro. A história do povo preto em Santo André é a história de Santo André. Não tem como você excluir as pessoas pretas dessa história. A não ser que você queira contar uma história incompleta, vamos dizer assim. Então, eu vou pedir pro Zeca abrir o mapa aí, para a gente poder dar uma olhadinha em como que ele está. Essa daí é a página inicial. Sobe um pouquinho, Zeca. Volta lá para cima. Aí. Assim que você entra, né? Lembrando que eu vou deixar aqui no chat o endereço para quem quiser entrar depois. Assim que é presençanegrasa.net. Esse endereço provavelmente ele é provisório, talvez a gente tenha que mudar, mas a gente vai avisar o pessoal, inclusive o pessoal do Negracim, para poder, se houver essa mudança,
avisar para o pessoal ali, a gente está contando com vocês para fazer essa divulgação. Assim que você entra no site, tem esse botão aí em cima, que é o sobre. Se você clicar nele, você vai ter acesso a todas aquelas informações que a Edneia estava mostrando na apresentação dela, né? Só que aí elas estão um pouco mais detalhadas, porque basicamente é o que a gente mostrou dentro do curso. Então, isso daí para você fazer uma pesquisa ou para apresentar em um ambiente escolar, de repente, é uma fonte muito grande de informação. Pode voltar. Só clicar fora aí. Você pode abrir de novo, Zeca? Zeca? Ah, beleza. Então, continuando, pode ir descendo a tela. Aí a gente tem uma apresentação bem simples mesmo do que é exatamente o projeto, do que é o mapa, e logo embaixo você já tem o mapa, propriamente dito, né? Lembrando que esse mapa, ele está hospedado no próprio servidor do Google. Então, se vocês estiverem com qualquer celular, que tiver o aplicativo do Google Maps, você consegue acessar sem nenhum problema. Cada um desses pontos coloridos, desses punhos coloridos aí, representa uma instituição ou uma área. Clica em alguma delas aí, qualquer um, só para mostrar para a pessoa o que acontece. Olha lá. Você clicou aí, aparece ali do lado esquerdo o endereço dessa instituição, né? Quais são as atividades que essa instituição promove, e em algumas delas a gente já tem até algum telefone para contato, responsável pela instituição. Lembrando que tudo isso daí pode ser editado, então se houver algum tipo se a instituição de repente mudou de lugar, tá em alguma outra localidade, só entrar em contato com a gente que a gente providencia essa alteração. Ai, que legal. Pode descer mais, Zeca, lá. Vamos para o próximo item. Aí tem uma galeria, né, com algumas fotos que o pessoal que estava fazendo o curso foi enviando para a gente. Tudo que tem no mapa é feito de forma coletiva mesmo, né? Então, outra coisa também que está aberto para o pessoal enviar para a gente. São fotos que mostram justamente eventos, encontros, reuniões que houveram em relação, seminários, né, que houveram em relação a questões raciais, principalmente, e coisas que são interessantes realmente para a gente, né? Pode descer mais. E aqui a gente tem uma coisa que a gente inventou isso daí, eu e a Edneia, no meio do curso, já com ele em andamento, porque a Edneia teve essa ideia de pedir alguns depoimentos das pessoas ao longo do curso, e a gente percebeu que só com esses depoimentos dava para fazer um mapa já. A gente não precisaria nem de fazer outras pesquisas, mas esses depoimentos acabaram sendo não só um complemento, mas a base realmente do projeto, né? Então, tem aí histórias de vida das pessoas que foram contando. Só um pouquinho. Sobe um pouquinho aí, Zeca. Aí, ó, onde está escrito, desce. Onde está escrito Ermelinda. Isso. Aí onde está, tem o depoimento dela, né, que ela passou para a gente, mas só que ele está resumido aí. Logo embaixo, acima do nome dela, tem um botão ali. Tem um botão que é ver mais. Clica nesse botão aí para eu mostrar uma coisa para o pessoal. Aí você tem o depoimento completo dela, com fotos da família dela, fotos da cidade de Santo André também. A maioria das fotos são antigas, mas é legal porque isso é um complemento daquilo que a gente tinha falado, que a história das pessoas, ela é a história da cidade de Santo André, e a gente prova isso realmente com
com esses depoimentos, com essas fotos que a gente conseguiu, né, do pessoal que fez o curso. Pode fechar aí, por favor. Pode descer. Bom, aí a gente tem um formuláriozinho que, se você quiser, mesmo com o curso já se encerrou, né? Foram 2 meses, mas como esse é um projeto que a ideia é que ele fique, que ele fique disponível para a população sempre, tem esse formulário para que você possa encaminhar sua própria história de vida ou a história da sua família dentro do município, porque essas informações sobre a história das pessoas negras, das famílias negras na cidade, eu acho que é através dessas histórias mesmo que a gente vai construir uma certa resistência digital. Não sei se esse é um conceito bastante claro, assim, mas a gente discutiu muito no curso que as histórias que a gente tem do nosso povo, geralmente elas não estão escritas em livros, assim. Elas são histórias que são contadas pai para filho, mãe, vó. A gente vai contando essas histórias e elas se mantêm assim de forma oral mesmo. E é muito importante que a gente tenha isso registrado de forma digital. Então, a gente deixou esse campo aí, né, disponível para que as pessoas possam contar suas próprias histórias. Eu mesmo que recebo isso, por enquanto, e assim que eu recebo, eu já incluo essas histórias aí nesse site também. Não é só um mapa, é um site mesmo, uma plataforma completa mesmo com todo esse conteúdo. Pode descer para mostrar a última parte. E esse outro formulário que a gente tem aí embaixo é para caso você queira colocar alguma instituição no mapa, né? Se quiser que a sua instituição ou alguma instituição que você conhece seja um daqueles pontinhos coloridos que a gente viu ali no mapa. Tem informações básicas mesmo, só uma descrição de qual é a atividade, né? Qual o nome da instituição, alguma forma de contato mesmo. Eu recebo isso e coloco ali no mapa também. E aí, já tem algumas outras coisas que aos poucos estão aparecendo aí nesse site. Tem uma área ali embaixo que é de vídeos. Eu acho que por causa da internet não seria interessante a gente entrar nessa parte agora, mas tem alguns vídeos de depoimentos, inclusive de um dos participantes do curso, que é um vídeo que o próprio SESC fez. Acredito eu que futuramente a gente vai ter mais desses vídeos, dessas participações. Então, tudo que a gente fizer, tudo que vier depois desse projeto que a gente fez nesses últimos meses, a gente vai dar um jeito de colocar dentro desse site aí. Então, é algo que vai estar em constante mudança mesmo, e lembrando sempre que é algo que é construído. Eu fiz a parte da estrutura do negócio, mas é interessante bater nessa tecla de que a construção mesmo do conteúdo que está aí foi feito já pela população. Infelizmente, foi uma quantidade relativamente pequena de pessoas. Pode parecer que não, porque tem muito conteúdo, mas a gente tinha acho que eram no máximo 40 pessoas ali. Se a gente levar em consideração o que a gente tem dentro de Santo André, então ainda dá para deixar isso muito mais robusto, né? Então, eu conto, na verdade, com vocês na divulgação desse mapa, para que mais pessoas da comunidade possam saber, ou dentro de ambientes escolares, família, para que a gente possa realmente fazer isso ser construído de uma forma coletiva, porque essa realmente a intenção que a gente tem, trazer esse fortalecimento através de um meio tecnológico. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, estamos aí. Gente, por mim eu ficava ouvindo vocês. Olha, eu vou falar 3 horas aqui, tranquilo. Mas, olha, eu vou fazer uma pergunta para cada, aí a gente já entra nas considerações finais daqui a pouquinho, tá? Eu tô encantada, eu tô bestificada, eu diria, com quão grande é o trabalho que vocês fizeram. Eu só posso dizer, em nome da Negraci, em nome
dos militantes raciais aqui de Santo André. Muito obrigada, velho. Tô feliz pacas. A minha primeira pergunta vai para a Edneia. Para a Neia, né? Você fez esse resgate histórico das entidades e personalidades do movimento negro. Ação muito importante para dar visibilidade para as negras e negros da cidade. Você ficou surpresa com o resultado? Não. Não, porque eu sou irmã de militante, né, de ativista. Eu entendi como Santo André funcionava e como as organizações negras se articulavam aqui, eu aprendi dentro de casa. E o meu interesse era por me atualizar. Eu sabia que tinha uma efervescência muito grande. Em Santo André tem muita academia de capoeira. Tem muito capoeirista em Santo André. Tem muita roda de samba. Tem muita escola de samba. Então, eu queria saber como é que estava isso agora. E eu participei de um projeto de formação de professores da rede municipal aqui em Santo André, em 2006, se eu não me engano, 16? Por aí, por volta de 2016. E os formadores eram daqui. A Eli era formadora, a Ivani era formadora, o pessoal do Quilombagem, o Quebanto, eram formadores que trabalharam comigo. Então, tinha um número grande de organizações que já foram aparecendo nesse processo. Por isso, o nosso interesse, a nossa preocupação e o nosso desejo de fazer com que isso ficasse visível, porque a gente sabia que tinha. O que a gente queria era visibilidade, mas que já existia, nós sempre soubemos. Show. Lucas. Opa! Na elaboração do mapa, você observa algumas correlações entre a concentração da população negra e o território precarizado e a ausência de equipamentos públicos qualificados? Isso, eu comentei que fazer as pesquisas foi um processo bem difícil, principalmente para a Edneia, que ficou à frente disso, mas em relação a isso que você está me perguntando, foi algo bem fácil de perceber. Assim, logo no começo, a base que a gente tinha de pesquisa já deu para perceber isso, que a grande maioria da população negra ela está distante do centro de Santo André. Ela está em regiões como a Cata Preta, a gente tem aqui atrás o Jardim Elba, que é meio que a divisa ali, mas a população negra está totalmente afastada do centro de Santo André. Consequentemente, isso na verdade, eu acho que é algo que acaba acontecendo assim em todas as regiões do país, mas especificamente aqui em Santo André é algo que é de você ficar um pouco irritado, assim, porque a gente, quando vai vendo a história de Santo André mesmo, a Edneia falou bastante sobre as ferrovias, sobre a construção dessa cidade toda, as fábricas, os trabalhadores que estavam dentro dessas fábricas, a grande maioria era negra. E essas pessoas que foram utilizadas como força de trabalho para construir a cidade, são utilizadas para construir a cidade, pelo que eu percebo com o passar dos anos, pelo que eu percebo não, pelo que as pesquisas que a gente fez mostram, e os relatos das pessoas mostram, é que essa população está se afastando cada vez mais das regiões que possuem algum tipo, qualquer tipo de serviço público com mínimo de decência, assim. E isso não é um processo difícil de observar, não. A gente está falando isso porque a gente pesquisou bastante, mas é só dar uma... Agora eu estou aqui no Parque Novo Oratório. É só dar uma olhada aqui em qualquer bairro da região que você vai ver isso. O que você tem de equipamento público é precarizado. Você vai chegando um pouco mais próximo do centro, vai melhorando um pouquinho ali, assim, mas você vê que
é justamente em lugares onde tem menos pessoas negras que você tem um serviço público mais ativo mesmo, né? Acho que o próprio mapa, se você começar a analisar ali o próprio mapa, vai dar para perceber isso nitidamente. Algumas instituições que têm algum tipo de... que tem alguma estrutura um pouco maior, elas ficam mais próximas do centro mesmo. Mas a grande maioria do que está no mapa ali é favela. É favela. Que é justamente onde a gente está. Assim, onde está a massa da população negra mesmo. Ai, gente, que tudo é vocês, que tudo é esse estudo, que tudo é poder ir galgando passos mais longínquos, né? Hoje a gente tem a mídia e a gente usando essa mídia a nosso favor, a gente, além de levar a nossa militância a outros patamares, como eu disse no começo da live, a gente leva a nossa militância a outros patamares e a gente empodera, querendo ou não, nós empoderamos outras pessoas através das mídias, através de cursos espetaculares como este. Eu vi nos comentários assim, é que eu tô sem óculos, eu não consigo enxergar direito, mas eu vi nos comentários que tem um monte de gente pedindo mais curso, pedindo mais, sedentos de mais conhecimento, sedentos de mais militância, sedentos de mais vontade de um país melhor, de um país antirracista. Então, eu quero muito agradecer a vocês, primeiro pelo curso, segundo pela participação, e deixar um beijo para vocês. Aí eu queria que vocês deixassem para a gente, repete o site, manda as redes sociais de vocês, manda um beijo para o nosso povo que está assistindo, e mais uma vez, meu muito obrigada. Edneia, por favor, suas considerações? Olha, só agradecer, porque, como eu disse no começo, foi um trabalho coletivo. Pessoas que fizeram o curso estão assistindo agora, e isso para mim é a avaliação de que realmente a gente acertou, era isso que a gente tinha que fazer. Então, eu queria agradecer as pessoas que participaram do curso e quem pegou uma parte do seu fim de sábado, aí fim de tarde, para conversar com a gente, né? O Lucas vai passar o endereço do mapa e vocês podem mandar o material para a gente já dentro do mapa. Isso vai ser maravilhoso para nós. Quanto mais a gente se apropriar disso, mais a gente se fortalece. Obrigada, Jennifer. Obrigada, Negracim. Agradecer ao SESC, que fez essa parceria maravilhosa com a gente. Foi muito legal. Obrigado, viu? Obrigada a nós que agradecemos. Lucas? Então, só agradecer realmente o pessoal que participou. Eu estou vendo aqui que tem... Eu acho que é o seu Eduardo que está ali também, que só para deixar claro, o relato que ele mandou para a gente ainda ficou na nossa cabeça, assim, porque eu acho que a história da família dele é muito semelhante à história da minha família, da família da Edneia, assim, né? E a Raquel também, dar um alô para essa galera aí e agradecer principalmente vocês do Negracim que chamaram a gente aí, que participaram, né, através da PP do curso, deu uma bela de uma ajuda para a gente, e estamos aí, pretendemos continuar a seguir, né, com esse projeto até onde a gente puder realmente, e a gente conta com a participação massiva mesmo da população para isso. Muito obrigado mesmo. Ai, obrigada a nós. Nós nos enriquecemos ainda mais nesse finalzinho de tarde, começo de noite. Muito obrigada, pessoal. Negracim, galgando novos passos. Eu não podia, eu não deveria, e eu não vou me calar mediante ao que tem acontecido, esses fatos que têm acontecendo com o nosso povo. Precisamos sim continuar a nossa militância, continuar a nossa luta antirracista, continuar a nossa luta antimachista, continuar levando o nosso nome, nos erguendo
sempre, em qualquer situação, que nós somos seres humanos, merecemos ser respeitados, temos direito de andar onde nós quisermos, temos o direito de ir e vir, é constitucional, e ninguém pode ir contra a Constituição. Então, a partir do momento em que um cidadão perde esse direito de ir e vir, e ele é julgado pela cor da sua pele, eu compartilho a frase de Luther King, dizendo que eu quero um mundo onde eu seja julgada pelas minhas ações, meu caráter, não pela cor da minha pele. Então, segunda-feira, vai ter uma grande mobilização de entidades da região. A concentração tá na tela. Ato contra o genocídio do povo preto. Concentração no Cine Carlos Gomes, o antigo Cine Carlos Gomes, no dia 30/11, às 16 horas. O endereço é Rua Senador Flackler, 110, no centro de Santo André. É na Rua dos Ônibus, ali bem no comecinho. Quem é de Santo André sabe a Rua dos Ônibus. Então, galera, dependente, preto, não preto, gordo, branco, candomblessista, budista, católico, somos seres humanos, devemos ser respeitados. A Negracim fazendo parte da história de Santo André, como bem disse a nossa irmã Edneia, fazendo parte da história de Santo André, com empoderamento e conscientização antirracista. Nós estaremos lá, eu estarei lá, e eu espero vocês lá. Gritar, vidas negras importam. A gente grita a todo momento e a gente vai gritar toda hora, sempre, até essa criminalidade contra o nosso povo acabar. Nós merecemos respeito, nós merecemos andar de cabeça erguida, porque somos seres humanos, somos cidadãos, pagamos nossos impostos, temos vida, temos família, temos filhos, temos mães, temos irmãos. Juntos nós somos mais fortes. Então eu espero todo mundo no ato. Por favor, estejam lá. Eu estarei. Me procurem. Para quem eu não conheço, me procurem. Eu estarei lá. E eu falo para vocês, a Negracim, 25 anos, batalhando isso. E a gente vai ter mais 25, se Deus quiser, para batalhar ainda mais. Eu espero chegar lá na frente com o grito da vitória. Quero agradecer esses dois lindos que dividiram essa live comigo hoje, nos enriqueceram, muito obrigada. A todos os que assistiram, a todos os que comentaram, a todos que vão reproduzir, dá um joinha, vai lá no canal do YouTube da Negracim, vai no Insta, vai no Face, caça nós nas redes sociais, que a gente está aí com esse ciclo de lives, reproduzindo ensinamentos. Muito obrigada a todos. Eu sou Jennifer Ferreira. Uma não solta a mão da outra, a gente não larga a mão da outra. É todo mundo junto pelo direito ao bem viver, principalmente do nosso povo preto. Então, até a próxima live, galerinha. Beijo grande, Deus abençoe. Até a próxima. Obrigadão, gente.